sobre o corte das unhas. Essa semana eu recebi uma pessoa que cortou as unhas e, como maioria corta com um alicate ruim, sobra aquele pedaço e aí a pessoa faz o quê? Puxa. Conclusão, infeccionou os dois dedão. Infeccionou porque quando a gente corta com um material cortante bom, a unha é cortada. Quando o material é ruim, a unha faz que nem papel, fica toda estilhaçada. Entra na pele e vem a encravar. Um dos alicates que mais se usa é os alicates de cutícula, que ele adere bem ao corte. Isso não para o profissional, para o paciente cortar em casa. Normalmente pega lá, a maioria homem, né? Vai lá, pega o alicate da esposa ou da filha e acaba cortando a unha. Se o alicate não estiver bom, ele vai mastigar a unha. Conclusão, o alicate tem que estar afiado. Nós podólogos usamos tanto esse alicate para corte. Eu não recomendo usar quando ele está bom para cutícula, porque a unha é muito mais dura que a pele e aí vem a estragar o corte do alicate. Aí eu uso muito o alicate próprio para corte de unha. Ele é de corte reto, porque normalmente os curvados, eles fazem um desenho na unha. Tem unhas que pedem um corte mais arredondado, mas não são todas. E aí vai do profissional definir se aquela unha é mais pro redondo ou mais pro reto. O ideal, se você corta sozinho sua unha, é que corte sempre reto, para impedir que venha encravar. E na hora de cortar reto, certificar de que chegou até o final para não ficar nenhum pedaço de unha ficando propício, né, para ele vir a encravar. Aí o alicate que tem essa curvatura, eu não indico por conta da curvatura. O ideal é que sempre corte reto. Eu recomendo que use uma lixinha depois para fazer o lixamento, porque dependendo do jeito que pega no alicate, a unha fica ou estilhaçada para baixo ou estilhaçada para cima. Se o alicate não tiver com um fio bom, vai ficar os pedaços lá. Então, com a lixinha, você consegue tirar toda essa rebarba que fica. É importante para prevenir que ela venha a encravar. O corte correto como se diz, redondo, não é aconselhado, por conta de muitas vezes a pessoa não saber até que ponto ir e deixar pedaço lá dentro. Então, o ideal é que corte sempre reto. Como eu disse antes, tem unhas que pedem um corte arredondado, mas não é o gosto da pessoa, é a unha, o formato anatômico que a unha tem que permite que isso aconteça. Não são todas as pessoas que podem ter um corte redondo sem ter problemas, ou sem ter problemas com um acompanhamento, né? Para você que é podólogo, está começando e tem dúvida, posso usar o alicate de eponíqueo para fazer o corte? Pode. Eu uso um alicate que eu já não uso mais para o eponíqueo, mas o mais recomendado é o de corte. Ele tem um corte muito mais preciso do que esse e ele é muito mais forte. Dependendo da espessura de unha, o alicate de eponíqueo não vai cortar, ele vai mastigar, lacerar e não vai cortar. Já esse daqui corta. Corta se os ambos estiverem afiados. Se não tiver afiado, periga mastigar e não cortar. Toda vez que a unha mastiga, as unhas são camadas justapostas. Então é uma camada em cima da outra. Toda vez que mastiga, essas camadas levantam, fazem buraco. Esses buracos podem gerar micro-organismo e virar fungo. Esses buracos podem gerar
um descolamento, esses buracos podem vir a infeccionar, porque vão adentrar nas camadas da pele, tanto na borda livre quanto na borda distal, e pode vir a infeccionar. Então, o ideal é que o alicate seja de corte, de preferência, e afiado. Ah, eu não tenho corte de alicate, eu não tenho o alicate de corte próprio. Posso usar o Geponíquel? Pode, só que como eu falei, dependendo da espessura de unha, ele não vai cortar, e se for para unha e cutícula, vai prejudicar para a cutícula, porque ele vai perder o corte, porque a unha é muito mais grossa que a pele. Para você que é podólogo, depois do corte, para dar acabamento nessa lâmina, ou broca ou as lixas de unha. Nunca deixe rebarbas que podem propiciar uma pele fazer se machucar nessa unha que ficou, nessa rebarba que ficou. Então, acabamento, ou broca ou lixa, eu uso os dois, porque eu adoro. Um acabamento muito bom, muito perfeito, é gratificante, a unha fica muito certinha e a probabilidade de dar ruim é quase zero. Claro que se a unha você deixou ela em corte reto e ficou um descolamentozinho porque aquela unha vinha de corte errado há muito tempo e essa unha bater, pode quebrar ali na lateral e vir a infeccionar. Mas aí não é uma consequência do corte, sim uma consequência de corte errado de muito tempo. Esse corte não só serve para o dedão, quanto para todos os dedos do pé. Ah, Magali, mas no dedinho eu nem tenho unha. Eu não posso simplesmente puxar? Não. O corte é para todos os dedos. Todos os dedos não, gente. Todas as unhas. Lembra do paciente que eu falei no começo? Ele começou a fazer o corte da unha dele com um alicate que não estava tão bom e ficou um pedaço de unha lá. Em vez dele terminar com o alicate, ele puxou. Puxou, a unha dos dois dedão veio infeccionar. Ah, mas por que a do dedão infecciona mais do que dos dedos menores? Por conta, até mesmo do tamanho, por conta da parte que pega no calçado, ou na posição, ou a passada. Quando a gente dá a passada da marcha, o dedão que impulsiona a marcha, então ele tem muito mais pressão do que os outros dedos. Isso não impede que os outros dedos venham a encravar, é comum também encravar. Só que assim, quando a pessoa mesmo faz o próprio corte, eu acho que por questão de mobilidade, o dos outros dedos nem sempre, mas o dedão é mais recorrente. Aí, esse paciente me contou que nunca ensinaram ele a cortar unha, que ele corta do jeito que achava que devia. E aí, na hora que eu falei pra ele, aqui a unha tá me contando, porque a gente que faz isso há muitos anos, que nem eu faço isso há quase 30 anos da minha vida, cortar unha. E não 30 anos de podologia, na podologia tem quase 12. Mas assim, é muito comum a gente perceber características e a gente fala que a unha conta pra gente. Eu falei pra ele, nossa, aqui sua unha tá me contando que você cortou até aqui, sobrou um pedaço e você puxou. Ele, nossa, foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando a gente corta, ela fica reta. Quando a gente puxa, ela estilhaça. E metade da unha dele estava estilhaçada. E o estilhaço que era o lado que estava infeccionado. Se ele tivesse feito esse corte até o final, a probabilidade disso acontecer é quase zero. E aí ele estava me contando que nunca ensinaram ele a cortar unha. E quando isso aconteceu, ele não sabia nem o que procurar. Ele passou remédio antifúngico numa infecção porque orientaram, tá doendo, passa tal coisa. Passou um remédio antifúngico. E eu falo que isso, ao longo dos anos, e se Deus quiser, num futuro não muito distante, todo mundo vai saber para que serve o podólogo.
O podólogo é tanto para orientar uma pessoa que não sabe cortar a unha, quanto é para cortar a unha corretamente ou corrigir o corte errado de tempos e fazer o tratamento de uma unha encravada, uma micose, uma calosidade, um calo, uma pisada torta, uma deformidade no pé. O meu intuito é orientar para que vocês saibam para que serve o podólogo e, se acontecer com vocês, vocês saberem quem procurar. E para não acontecer com vocês, orientações que possam ajudar para evitar que isso aconteça. Porque o corte errado de uma unha é tão comum quanto. E as pessoas muitas vezes não sabem nem para que serve o podólogo. Então, o podólogo é para ajudar você a cortar sua unha corretamente na sua casa. E se der ruim na sua casa, que você procure o podólogo para tratar a unha encravada que você consequentemente fez com um corte errado. Esses casos de corte incorreto são extremamente prejudiciais. Por quê? Imagine nos diabéticos. A maioria dos diabéticos tem neuropatia periférica, que é uma ausência de sensibilidade nos membros inferiores. Aí a pessoa corta errado, muitas vezes corta até a ponta do dedo, porque não sente a dor, e aquilo ali vai ficando e a pessoa não vai sentindo e vai virando um problema muito maior. Então, se você tem diabetes, vai cortar sua unha sozinho, se policia para não acontecer nenhum problema. Cortar a unha sempre retinha e de preferência lixa depois, para evitar que essas rebarbas fiquem. Se tem alguém que possa fazer por você, ou você prefere cortar porque gosta de cortar do seu jeito, mas depois peça para uma pessoa inspecionar se não cortou errado, se não fez nenhum ferimentozinho, porque qualquer ferimento pode virar uma porta de entrada para micro-organismos. E esses micro-organismos no diabético fica muito mais suscetível a outras coisas, porque a sensibilidade é muito menor. Dia 1º foi dia do idoso, e o idoso também corta a unha sozinho. Muitos idosos não têm a mobilidade de chegar até o pé, tanto para cortar a unha quanto para lavar, quanto para se alongar, amarrar um calçado. Então, se você corta a unha sozinho, já é idosinho e não tem essa mobilidade, o ideal é que passe a bola para outra pessoa fazer. Se a pessoa tem conhecimento de que vai fazer o serviço certo, vai entregar seu pé na mão de qualquer um para cortar a unha também não. Que, aliás, parabéns pelo Dia dos Idosos, que foi no dia 1º. Aos atletas, não fiquem só em busca do resultado. Lembrem-se, para você ter um desenvolvimento legal no exercício, o seu pé tem que estar bom. Principalmente para os atletas de corrida. Se o pé estiver doendo, você não vai ter um bom desempenho na corrida, ou na atividade física, ou no treino. Então, a unha tem que ser cortada corretamente, tem que ser bem sequinho, de preferência passar um talquinho. O corte deve ser sempre reto, com um alicate bom, volta lá tudo atrás. De preferência com um corte preciso, reto, alicate afiado, faz uso da lixinha depois. Cuidado para não ferir a pele com a lixa, que isso também é bem comum. Não fique focado só na atividade, foque no cuidado para com a atividade. Para você que é atleta e para você que é personal. Um tópico extremamente importante. A maioria dos casos de corte incorreto na unha, sabe que horas acontece? Lá, depois do serviço, um dia exaustivo, a pessoa chega em casa cansada, decide tomar um banho para relaxar e quer ali, no decorrer do dia, fazer mais uma atividade. Aí ela decide que vai cortar a unha que tá grande. Aí ela tá com a unha extremamente mole do banho, extremamente cansada, com o alicate cego e no escuro.
porque a claridade do dia não é a mesma da noite. Às vezes chega, não vai sentar num lugar iluminado para fazer o corte. Terminou o corte ali no banho mesmo, muitas vezes senta até no vaso para fazer o corte da unha. Isso é um dos maiores pontos que a unha vem de corte errado. Quando a unha tá mole, que você principalmente acaba de sair do banho, que ela tá muito hidratada, ela fica extremamente maleável. Você coloca o alicate ali e aperta. Quando solta, o sangue pinga, né? Ou quando não, fica 2, 3 dias mancando porque cortou demais. Então, se você vai cortar a sua unha sozinho, lugar iluminado, de preferência, não após um dia exaustivo de trabalho e após o banho, que vai dar ruim. Melhor não. Recapitulando. Corte as unhas sempre reto, de preferência com um alicate afiado. Faça o lixamento depois, para garantir que não ficou nenhuma rebarba. Para você que é profissional, podólogo da área da saúde, que está começando ou que gosta de orientações, alicates sempre bons, afiados, precisos, lugar iluminado, arejado, ventilado, para que esse tipo de coisa não aconteça. Cortar a ponta do dedo do paciente, deixar rebarbas lá porque não está enxergando direito, ou mastigar a unha porque o alicate não está em condições. Se o alicate não está em condições, busque outros meios de cortar. Temos brocas, temos fresas, temos lixas, não precisa exatamente fazer o corte com alicate ruim. Faça o acabamento, faça um bom polimento, uma boa hidratação após, para evitar que outros danos aconteçam por conta de um corte errado. Então é isso. Por hoje é só. Até a semana que vem. Beijo, com Deus!